Bem-vindo ao programa Ponto a Ponto, onde abordamos os tópicos levantados de cada artigo bíblico postado no projeto Recapitulando. As importâncias de se estabelecer o início da igreja. Bem, a vinda do reino ou a igreja com poder, que a gente vê em Marcos 9, versículo 1, Lucas 24 e 49, no dia de Pentecostes, como vimos, no ano 30. É salientada distintamente nas Escrituras como começando em Jerusalém. E outra passagem, Lucas 24, versículo 47, que nós temos em Atos 11, versículo 15. Bem, esse estabelecimento distinto de uma data de nascimento não significa que nenhum dos ensinos de Jesus anterior a esse dia não esteja em vigor atualmente. Pelo contrário, quase tudo o que ele disse era na perspectiva do reino ou igreja, que estava próximo para acontecer, enquanto ele pregava seus discípulos para serem membros dessa gloriosa instituição que ele colocaria. Os princípios apresentados por Jesus no Sermão do Monte, que nós conhecemos, Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, seu ensino sobre como tratar um ofensor, Mateus 18, versículo 15 até o versículo 17, e seu ensino sobre casamento e divórcio, Mateus 19, versículo 3 e 9, foram incluídos na ordem geral em Mateus 28, versículo 20. Devemos observar tudo o que ele ordenou. Bem, todavia, algumas coisas que fizeram parte da vida de Jesus não foram incluídas no cristianismo, como a observância da Páscoa judaica, isso de Mateus 26, versículo 18, e do sábado, Lucas, capítulo 4, versículo 16. Não temos de obedecer às instruções que foram dadas para situações específicas, como não levar bolsa nem sandália, de Lucas 10 e 4, que Jesus estava falando para os discípulos. Pregar somente para judeus, Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6. E não dizer a ninguém que Jesus é Cristo, Mateus 16, versículo 20. Da mesma forma, a lavagem dos pés dos discípulos feita por Jesus jamais foi idealizada para se tornar uma prática entre os membros da igreja. Tanto antes, que é em Gênesis 18, versículo 4, e Lucas 7, e versículo 44, como depois, que é 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 10, da igreja ser estabelecida, a lavagem dos pés era praticada como um ato de hospitalidade caseira. Jamais foi um ritual da igreja ou do reino estabelecido. Durante os dias do ministério pessoal de Jesus, ele teve o poder de perdoar os pecados em quaisquer condições que lhe agradasse. Marcos 2, versículo 10. E é quase certo que o ladrão na cruz foi salvo sem ser batizado. Mas o mesmo Senhor que deu ao ladrão palavras consoladoras ordenou mais tarde que todas as pessoas fossem batizadas. Marcos 16, versículo 15 e 16. Isso que aconteceu do ladrão na cruz, ainda estavam vivendo na velha lei. E Jesus, sendo Deus, estava ainda no mundo. Ele podia decidir o que ele quisesse. Tanto é que depois da sua ida, a ordem é que todas as pessoas fossem batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bem, a regra para todas as pessoas serem batizadas para a remissão dos pecados foi primeiramente anunciada no dia em que a igreja nasceu. Quem é sábio não procura, na época anterior ao nascimento da igreja, as instruções para ser salvo. Se fizer isso, não saberá se deve seguir o exemplo do ladrão ou do sacrifício de animais feitos por Abel,
Em contraste com isso, se seguirmos o ensino claro sobre o começo da igreja com poder no dia de Pentecostes, permitindo que ele exerça o devido efeito em nossas vidas, saberemos exatamente o que fazer para ser salvo no dia de Pentecostes. Aqueles que aceitaram com alegria a palavra de Deus não a refutam em favor de algo que talvez tenha acontecido com o ladrão antes daquele dia. Em vez disso, arrependeram-se de suas vidas erradas e foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Atos 2:41. Uma das razões da inclusão bastante difundida hoje de bebês e crianças como membros é o fato de se considerar sem importância a data do início da igreja do Novo Testamento. Embora seja certo que os bebês eram incluídos na aliança entre Deus e a Israel do Antigo Testamento e durante a vida de Jesus, um princípio ou condição fundamental da igreja que Jesus veio estabelecer é que cada membro deve conhecer ao Senhor. Hebreus 8:11. Vejam. Diz assim: E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Por isso, no dia em que a igreja começou, quando foi pregado o Evangelho de Cristo, a boa notícia, só foram batizados os que tinham idade suficiente para aceitar a palavra pregada, para ter entendimento, que tinham entendimento do que estava sendo pregado ali pelos apóstolos. Bem, a queima de incenso e a música mecânica eram empregadas na adoração antes do dia de Pentecostes. Mas os apóstolos que tinham o poder de Cristo para ligar e desligar, em Mateus 18, versículo 18, omitiram ambas as práticas na igreja do Novo Testamento. Apesar disso, alguns recorrem à adoração do Antigo Testamento, anterior ao dia de Pentecostes, e importam de lá, do Velho, tanto a queima de incenso como o uso de música mecânica para a adoração cristã. Alguns rejeitam o incenso, mas importam a música mecânica também. Quando se reconhece a importância da igreja ter começado no dia de Pentecostes, no ano 30 da era cristã, esses problemas são solucionados automaticamente. Alguns remontam à grande obra de João Batista e tentam segui-lo. Todavia, por mais importante que João tenha sido, a sua obra foi apenas preliminar. Veja, Lucas 1:17 e você também vê em João 1:15. O começo da igreja do Novo Testamento deu-se depois que João foi decapitado. Se formos sábios, portanto, demarcaremos corretamente as divisões da palavra de Deus, sempre observando a acirrada distinção que o Novo Testamento faz entre o que aconteceu antes do nascimento da igreja e o que aconteceu depois disso. Semelhantemente, se formos sábios, ao pensar, por exemplo, no sábado do Antigo Testamento, não aceitaremos cegamente sua observância, dizendo, está na Bíblia. Em vez disso, verificaremos em que parte da Bíblia se encontra essa ordenança. Se encontrarmos a Igreja de Deus observando essa ordenança após o dia de Pentecostes, então poderemos fazê-lo também. Todavia, se descobrirmos que, embora o sábado tenha sido anteriormente uma ordenança divina, ele não fazia parte da prática da igreja após o dia de Pentecostes,
1 Coríntios 7, 11, Colossenses 2, 14 a 17. Então, seguiremos esse exemplo. Raciocinando assim, estaremos permitindo que a data do início do cristianismo oriente as nossas práticas, para não vivermos de forma errada, mas de forma que a igreja do primeiro século vivia. Temos que imitar eles, porque o ensino vem dos apóstolos para nós, de Jesus para nós, porque Jesus veio, trouxe, entregou aos apóstolos, e os apóstolos então deixaram para nós. Quer saber mais tópicos de assuntos bíblicos? Fique conectado no programa Ponto a Ponto. Meu nome é Caco Pessoa, e que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Cristo. Amém.